Olha. Sexta-feira. Ó, animado, não é? Olha. Dançante, alegre, pra cima. Épocas boas, não é? A gente precisa fazer umas leituras desses momentos assim que ajudam a gente também. Muito bem, gente, mais um programa. Bendita a hora nessa sexta-feira. Clima de final de semana, né? Gostoso, não é? Pessoal que gosta de dançar aí, né? Aproveita esses embalos aí. Muito bem, mas olha aqui, ó. Antes da gente, o padre apresentar nossos convidados, hoje especial nessa sexta-feira, vamos colocar tudo nele. Ele é a razão maior, nosso Deus. Vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó, vamos aqui apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Vamos começar por ela, pelas mulheres, né? Começar por ela. Sempre as mulheres estão na nossa frente mesmo. Gente, ela é jornalista, escritora, especialista em sustentabilidade. Super inteligente, capaz, simpática, humilde. Foi reconhecida em 2016 pelas Nações Unidas, a ONU, como uma das 10 pessoas no mundo pioneiras no trabalho pelo avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Autora dos livros Vivi para Ver, as histórias e as minhas histórias da sustentabilidade. E agora ela fez esse trabalho aqui junto com a sua colega e amiga. Olha, eu estou falando da nossa querida Sônia Consiglio. Tem para ninguém não, ó, junto com a Heloísa aqui, esse trabalho. Soninha, você é maravilhosa, querida. Obrigada. Muito inteligente, muito querida. Adoro estar aqui. Obrigada, pai. Maravilhosa. Depois ela vai falar um pouquinho desse lindo trabalho aqui, ó, Sabedorias Femininas, tá? É isso aí. Meu lado direito aqui, ele é médico hematologista, formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hematologista e hemoterapeuta pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho a honra de tê-lo aqui, o doutor Daniel Nogueira. Doutor Daniel, que alegria. Obrigado. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos bater umas perguntas boas aí, ele vai falar. Ele é psicanalista, doutor em neuropsicologia, neurociência e psicoterapia. Possui formação por extensão em homeopatia naturalista, investiga o inconsciente por meio da escuta terapêutica. Enfim, o homem é uma fera, no bom sentido. Doutor Jorge Guedes. Doutor Jorge, que alegria, viu? Prazer alegria minha, Padre Marcos. Bacana, é isso aí. Olha, nós vamos mostrar aqui um VT para vocês. Já o padre faz um comentário dele. Dá uma olhadinha, hein? Tá chegando a hora. Neste domingo, das 8 horas da manhã às 9 da noite, todos ligados no Rede Vida Mais para curtir direto do Campo de Marte, em São Paulo, o Summer Beats 2025, o maior festival católico jovem do Brasil. Um dia inteiro com os grandes nomes da música católica, muita fé, música e diversão. Um evento que vai transformar vidas. Vem me saciar. Eu quero ouvir mais alto ainda. Summer Beats 2025. Você não pode ficar de fora. É neste domingo no Rede Vida Mais. Que legal, né, gente? O maior evento católico aqui em São Paulo, Summer Beats. E, ó, muitos católicos aí, muita gente cantora católica famoso, outros que estão despontando aí.
Nesse domingo, hein? Dia 21, das 8 até as 21 horas à noite, tá bom? Imperdível, e a Rede Vida vai estar ali, ó, fazendo vários links de lá. Maravilhoso, um grande festival da música católica e vale a pena a gente ficar todo mundo ligado, tá bom? É isso aí. Ó, eu tenho aqui também eu quero aproveitar para falar o seguinte, a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, ela vai fazer um almoço no dia 21 também, domingo agora. No dia 21 ela vai fazer um almoço em prol do restauro do telhado da paróquia, tá bom? Então, assim, ó, nós estamos com o enderecinho deles aí, tá? Nós vamos colocar o endereço daqui a pouco. Vai ser ao meio-dia um almoço. Tenha lá a Terezinha do Teras, que ajuda muito o Padre Marcos na paróquia, já ajudou aqui também no nosso programa. E ela vai estar lá também, preparando um almoço maravilhoso, lá na paróquia mesmo, Nossa Senhora dos Remédios, tá? Que vai ter aí, vamos ver se a gente mostra daqui a pouco. Senão daqui a pouco a gente mostra o endereço ao meio-dia. Quem sabe eu vou almoçar lá também. É pertinho, fica na divisa entre Osasco e São Paulo. Nossa Senhora dos Remédios fazendo um trabalho bonito. Eu conheço bem os padres religiosos lá. Eles vão fazer esse almoço em prol do restauro do telhado deles lá, tá bom? E o almoço é para isso, tá bom? Já já o padre vai falar o endereço aí. Muito bem, vamos aqui ao pensamento. Eu gostaria que vocês, nesse pensamento aqui, meus amados, cada um dê uma palavrinha rápida, simples, sobre esse pensamento aqui, ó. Toda sensação de perda vem de uma falsa sensação de posse. Olha bem, toda sensação de perda vem de uma falsa sensação de posse. Vocês concordam com isso? A perda, ela está associada para vocês a alguma coisa que tem a ver com posse também? Por exemplo, de uma certa maneira a gente tem uma posse. Por exemplo, sobre a mãe, sobre a esposa, o filho, ao emprego, a um carro, um animalzinho de criação, um colega, um amigo. Vocês acham que tem essa questão da posse ou vocês acham que poderíamos complementar com alguma coisa? O que você acha, doutor Daniel? Na sua opinião. Pode concordar, discordar, fica à vontade. Concordo em parte, né? Discordo também. Eu acredito que a gente vive experiências, a gente se conecta com pessoas, né? Com coisas também. E muitas vezes a gente acredita que as pessoas, as coisas, as experiências se tornam propriedade nossa, né? E muitas vezes não são. São apenas uma experiência que nós estamos vivendo e que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? De forma que a gente não passe a acreditar que aquela pessoa, aquela coisa é algo que pertence a você. Acho que é muito importante a gente saber se prender. Aquilo até a gente estava falando aqui, né, doutor? Faz parte de um momento e que você pode, esses seres, essas circunstâncias podem nos levar a crescer como ser humano, a escolher alguns atalhos. Para isso seria, né? Sim, até porque nada na vida é fixo, nada é permanente, né? Eu gosto muito desse pensamento. Tudo muda e o que é hoje não é amanhã e a gente tem que estar preparado para lidar com isso e para enxergar o outro lado de tudo que está acontecendo. Lá na frente isso pode não ser mais, né? Então... Perfeito, gostei muito, legal. No cristianismo, doutor Jorge e também Soninha, no cristianismo Nosso Senhor fala muito, não vos apegueis com nada, nem com a sua própria vida, nem com mãe, nem com pai, nem com filhos, nada. Porque já é um outro pensamento, aí já entra um pouco no que o doutor Daniel estava falando. Vocês também concordam? Então, por exemplo, a sensação de perda não é necessariamente... A gente poderia até mudar o nome da perda, né? A sensação do quê? De que a pessoa daquilo passou. Carência. Mas não de apego, não necessariamente, né? Pode ser também. Às vezes, sim. Geralmente. Existem vários fatores que podem levar a pessoa a desenvolver esse sentimento de posse. Vamos levar em conta que muitas vezes a carência, os ciúmes, o medo inconsciente da perda leva muitas pessoas a acreditarem que se controlar alguém, muitas vezes não é que queira ver aquela pessoa como um objeto, mas inconscientemente passa a tratá-la como objeto pelo medo constante da perda. Perfeito. Boa reflexão também. Interessante, né, meu povo? Soninha, e você? Como é que você vê
Eu acho assim, eu gosto de ver mais perda em relação ao objeto, trabalho, perdi uma oportunidade, aí não me incomoda. Quando a gente leva isso para o relacionamento e para as pessoas, aí eu concordo que a gente está pondo uma questão de posse ali, né? Porque, não, era meu e eu perdi, era meu namorado e eu perdi. Não, a gente não pode ver relacionamentos como posse. E aí o que eu acho que a gente poderia fazer para tentar reprogramar isso é pensar assim, bom, se essa pessoa não está mais comigo, né? Quando a gente fala de perda, seja uma perda em que partiu, né? Seja por um relacionamento que acabou, é uma oportunidade. Porque essa ausência também abre espaço para outra presença, para outros sentimentos, para outros relacionamentos. Então, eu acho que se a gente, né, quem estiver ouvindo a gente assim, e tiver esse sentimento de perda ruim, de posse, tentar transformar pela esperança, sabe, padre? Porque fecha uma porta, abrem-se janelas, né? Verdade. Eu penso por aí. Isso mesmo. Acho que é Porque, na verdade, se a gente for analisar com calma mesmo, só pensar um pouquinho, né? Tudo passa, passa o cabelo, passa a juventude. Então, na verdade, eu não tenho posse de nada. Quando eu penso que eu tenho, eu estou vivendo uma ilusão. Certamente. E até a minha vida vai passar e eu não consigo segurar ela. Então, realmente, como vocês falaram, né? Dá um outro start para isso, é a nossa vida. Ó, nós temos o endereço lá da paróquia agora, Nossa Senhora dos Remédios. Tá passando aí, ó. Vai ser domingo agora, dia 21, ao meio-dia, começa o almoço, na rua Santa Herotildes, 483, Osasco, tá? Tá bom? Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, tá bom? Então quem for participar lá vai estar ajudando lá também, nesse telhado que eles estão promovendo lá. É isso aí, gente. Vamos aqui a um pensamento? Vamos aqui? Olha aqui. Tem enquete, ó. Hoje é o Dia Nacional do Teatro. Você costuma ir ao teatro? Então, olha só, eu queria saber a opinião de vocês que estão agora nos assistindo pelo Bendita Hora. Você tem o costume de ir no teatro? Você costuma ir? Sim ou não? É só dizer isso aí, sim ou não. Então você vai no final do dia, do programa, a nossa querida Laurinha vai lembrar o padre e nós vamos falar. Você vai votar pelo Instagram, tá? Instagram oficial, @programa Bendita Hora. É só colocar, sim, eu vou. Não, não vou. Pronto, só isso aí. Uma curiosidade que a gente tem. Teatro é bom demais, hein? Um pouquinho caro, mas vamos lá. Vamos aqui a primeira... Olha aqui, ó. Linfoma. Você sabia que ele pode surgir em diferentes partes do corpo? Doutor Daniel, acho que seria legal, é uma palavra, é algo muito falado, mas nem todo mundo entende o que é um linfoma. Acho que seria primeiramente importante que o senhor simplesmente falasse, olha, o que é um linfoma? Né? Linfoma é isso, é quando surge isso no nosso corpo, etc. Mas, primeiro, acho que seria legal explicar e se ele realmente pode surgir em diferentes partes do corpo. É isso aí, padre. O linfoma, como você já deu uma introdução muito boa, é uma doença muito desafiadora, né? É um tipo de câncer que surge nos gânglios linfáticos, que são as famosas ínguas que nós temos aqui, os gânglios no pescoço, nas axilas, nas virilhas, classicamente. Então essa costuma ser a apresentação mais comum, né? Porém, muitas vezes, esse tipo de câncer pode aparecer em outros órgãos, primariamente, sem necessariamente estar acometendo os gânglios linfáticos. Então pode aparecer no estômago, no intestino, no fígado, no pulmão. Então... Agora, por que esse nome mais científico, linfoma? Por que as pessoas falam um tumor, um câncer direto? Por que esse nome... Linfoma vem de linfo, né, que vem do tipo da célula que está envolvida. O câncer surge numa célula chamada linfócito. Então, são células do nosso sistema de defesa, né, do nosso sangue, que participam da nossa imunidade, os linfócitos, e mais classicamente, mais comumente, são nos gânglios linfáticos que essas células se proliferam. Elas começam a adquirir uma característica de se proliferarem, se multiplicarem de forma desordenada e descontrolada, levando ao surgimento desses nódulos ou até tumores, né, que são os linfomas. Então, vem daí. Vem daí. Por isso que é importante, quando a gente faz aquele hemograma nosso do sangue, a gente sempre tem lá o que vocês fazem... Os linfócitos, isso. Que é para fazer uma leitura de como que está... Sim, sim. Mas isso é um assunto... Você tocou num assunto muito delicado, porque muitas vezes o linfoma não aparece no hemograma. Não é uma doença... Normalmente não aparece. Normalmente ela não é diagnosticada por uma alteração no hemograma. Muitas vezes até o hemograma é normal. Pode ser
completamente normal. Isso, então, o primeiro sinal a ser notado, né, que se nota, é uma alteração, um aumento, né, um aumento de nódulos no pescoço, que surgem no pescoço, nas axilas, nas virilhas, ou em outras partes do corpo, né, chamando a atenção, né, para uma doença, para possivelmente um tipo de câncer, mas muitas vezes pode nem ser também. A gente tem algumas infecções que podem aumentar os gânglios e provocar surgimento de nódulos, algumas infecções, né, e muitas vezes a gente vai precisar investigar, isso precisa ser devidamente avaliado por um médico, né, um profissional, um especialista, um hematologista, por isso que a gente está aqui para falar sobre isso. O senhor já até comentou que pode surgir em outras partes, não só nos gânglios. Né? Então, mas é assim, claro, tudo acho que dentro da medicina, o quanto antes você desconfiou e procurar um médico, sempre a cura é muito... Isso. Normalmente se tem um tratamento para o linfoma, desde que ele seja... verificado. Sim, nós temos desde o começo. Né? A gente tem mais de 80 tipos de linfoma, né? Tem duas grandes classes que a gente chama dos linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin, é um nome muito técnico, né? Mas dentro dessas categorias a gente tem outros subtipos de linfoma e quando diagnosticados precocemente, muitos deles podem ser tratados e podem ser curados. Isso é muito bom. Isso normalmente pode ser hereditário ou ele tem alguma causa, normalmente são mais mulheres, homens, públicos e idades, como é que é isso, doutor? Isso vai variar bastante. Em alguns linfomas é mais comum, alguns são mais comuns em homens, outros são mais comuns em mulheres, né? De uma forma geral, a gente divide os linfomas em linfomas agressivos e indolentes. Os linfomas agressivos, eles costumam evoluir muito mais rápido, né? Em poucos meses ou até mesmo em semanas. E os indolentes, esse é o nome que a gente usa para falar daqueles que têm um surgimento e um avanço muito arrastado, muito lento. Por vezes até não sendo notados, né, logo no início, e acabam sendo diagnosticados no estágio... As causas, então, você falou de hereditariedade, né, é muito... Esse critério não se aplica muito, muitas vezes o linfoma ele vem de uma mutação, uma alteração genética, né, no DNA lá da célula, nos genes das células desses linfócitos, onde eles adquirem esse comportamento de se multiplicarem de forma desordenada. Né? Ele não é uma herança genética, né? Ele é uma mutação adquirida e que faz a pessoa desenvolver a doença. É muito raro. Algum hábito da vida humana a ciência já ajudou a pensar, olha, isso aqui pode ser um contribuinte para que esses linfomas se desenvolvam na vida de um ser humano. Tem alguns fatores que aumentam o risco. A gente não sabe, não tem uma causa específica, a gente não sabe exatamente o que causa pelo menos não diretamente, mas consumo excessivo de álcool, tabagismo, né? Cigarro, a exposição a alguns agentes ocupacionais, né? Trabalho, alguns solventes, agrotóxicos, pesticidas, a gente já sabe que alguns são sabidamente envolvidos em causar linfomas em alguns casos, tá? Algumas infecções por alguns vírus, como o vírus HIV, por exemplo, né? O vírus HTLV, que é um vírus parecido com HIV, também pode ser relacionado a muitos linfomas e em algumas bactérias até. A gente sabe que tem aquela bactéria famosa chamada Helicobacter pylori, o H. pylori, que dá gastrite. Sim. Então, a infecção crônica pelo H. pylori também pode predispor a um linfoma gástrico. Então, existem vários fatores que devem ser considerados, mas algumas infecções, sim, a gente pode considerar. Legal. Bacana, hein? É interessante, o doutor deu várias explicações importantes. Pode tirar muitas dúvidas do nosso público aí. Bacana, doutor. Vamos ver aqui outra informação? Dá uma olhada aqui. Sabedorias femininas, um legado. Tá lá, Heloísa Beluso, né? Beluso. E também a nossa querida aqui. Soninha, conta um pouquinho. Você estava falando para nós aqui que esse legado, como é que nós podemos chamar de um livro? Um livro, uma obra de arte. Uma obra de arte, né? Como é que vocês começaram a produzir eles, tá? Para vocês chegarem a essas sabedorias, você falou que parece que vocês entrevistaram 25 mulheres. A obra tem 25 mulheres que participam dela. Tá. A ideia, a concepção toda da Heloísa Beluso, que é a editora que publica o livro, né, a minha editora, a minha agente literária. A Heloísa teve essa ideia de criar um livro com mulheres que pudessem passar para as próximas gerações os seus pensamentos, as suas reflexões, os seus dilemas. E, para isso, ela fez um questionário de 20 perguntas. E cada mulher respondeu essas 20 perguntas. Essa é a Heloísa Beluso, que abre o livro. Ela concebeu tudo isso. E aí, em cima dessas 20 perguntas, a própria Heloísa concebeu o capítulo de cada mulher.
parece que foi a gente que escreveu de tanta perfeição. Então, a ideia é que a gente possa registrar numa obra de arte, por isso que eu chamo uma obra de arte, um livro bonito para ficar assim, Bonito né? mesmo, bonito. Há pensamentos, dúvidas, reflexões, porque a vida passa muito rápido, né, padre? Quando você vê uma coisa importante que você viveu, passou. E você não registrou em lugar nenhum. Então, são mulheres de diferentes profissões, idades, histórias de vida, e aí você tem uma leitura. Você vê, as fotos são fotos maravilhosas. Muito O projeto bem tirada, sim. o projeto previa uma sessão fotográfica específica, então a mulher que participou, né, cada mulher que participou teve o seu momento de foto, para gerar aí uma leitura rápida, de uma certa forma, né? Cada capítulo tem 2, 3 páginas, mas muito profunda, né? As perguntas, eu acho que dá uma dimensão, né? Ela perguntava para a gente, o que é sabedoria para você? Como você define felicidade hoje? Qual o legado que você gostaria de deixar? Quem você é quando ninguém está olhando? Sabe, perguntas... Perguntas que às vezes faz a gente pensar um pouco mais profundamente. Exatamente. Faz a mulher mergulhar mais dentro dela. Fala, poxa, essa área aqui, deixa eu falar. Aí eu procuro viver assim, assim, assim. Nunca ninguém me perguntou isso, mas eu vivo assim, assim, assim. É isso aí, né? É isso. Eu posso dizer, né, no processo de responder essas perguntas, muitas vezes eu parei e refleti, eu falei, ninguém nunca me perguntou isso, né? Quem sou eu? Do que eu não abro mão? É uma das perguntas. Houve alguma questão aqui, talvez nessa obra de arte aqui, que você, Soninha, percebeu que de todas essas mulheres entrevistadas que deram uma resposta sobre esses questionamentos, que teve alguma coisa em comum, que assim, semelhante, melhor dizendo, que todas, isso é incrível, todas as mulheres de idades diferentes, em circunstâncias sociais diferentes, elas se parecem muito nisto daqui. Dá para perceber aqui? Olha, eu acho que tem um olhar positivo sobre a vida. Tem muita dor, tem muita virada de vida, de carreira, mas toda mulher tem um olhar, quando você lê as histórias, tem uma coisa de esperança, tem uma coisa de positivo, sabe? De olhar para a vida e falar, isso vale a pena, mesmo quando eu passo por momentos muito difíceis, mesmo quando eu não sei o próximo passo. Quantas vezes a gente tem dúvida do que vai ser amanhã, né? A gente falou de perdas agora há pouco. Então, eu acho que é o olhar positivo da vida e essa vontade, padre, de deixar algo para alguém. Porque isso é bondade, né? Sim. Você participar de uma obra dessa, se colocar, é querer que o outro receba a sua mensagem também. Então, tem uma coisa de... tem a palavra sororidade, né, que é as mulheres se apoiando, mas é para além das mulheres. Eu acho que é para os homens. Você acredita que isso aqui está além do tempo? Por exemplo, essas mulheres, elas são entrevistadas, elas foram escolhidas para viver agora no nosso século XXI. Passaram-se muitos outros adventos na história humana, onde outras mulheres passaram e encontraram outras dificuldades. Mas você acredita que esse legado que essas mulheres de hoje, elas são contemporâneas nossas, o que elas estão deixando é algo, pelo menos vai ficar interessante para a história toda, ou pelo menos na história contemporânea que a gente está vivendo hoje? Eu acho que sim, né? Eu tomo pela minha geração. É uma geração que hoje se coloca desafios, internet, redes sociais. A gente não tinha isso há 10, 20, 30 anos atrás, se desenvolveu sem olhar para esse mundo e tem que ser atuante nesse mundo e tem que fazer uma diferença, senão você fica ultrapassado e você não vai. Então tem muito de transformação, tem muito de você recomeçar, se provar. Agora tem uma coisa bacana também, porque tem mulheres de gerações mais acima da minha. Sim. E tem mulheres de gerações anteriores à minha. Então também isso é bonito no livro, sabe? Mais jovens, com mais idade. Por isso que eu gostei do que o senhor falou, padre, uma obra além do tempo mesmo. Isso. Porque ela registra diferentes olhares femininos, né? Com as suas sabedorias, num momento que é tão importante falar sobre tudo isso, né? Sim. Nós tivemos aqui a presença honrosa da dona Rosa, né? Lembra da dona Rosa Barba? Né? E ela acho que é peruana. Ela é do Peru, né? Bem o resto. Peru. E ela falou uma coisa assim que me chamou muita atenção. Eu, que sou homem, mas ela falou de um aspecto. Falou assim, como hoje muito nos currículos que as pessoas hoje vão fazer para uma empresa. Irmão, o que é um currículo? O currículo vai falar assim, olha, eu me formei nisso, eu tenho experiência nisso, já trabalhei nessa empresa, etc, etc. E ela falou assim que hoje muitas pessoas esquecem que tem um outro lado do currículo que devia ter. Tipo assim, a sabedoria de, por exemplo, olha, eu já passei por isso, por perdas, eu já sofri tanto,
E aqui eu mostro como que eu cresci, como eu desenvolvi, como eu consegui sair disso e cheguei aqui. Quer dizer, essa experiência, no caso feminina, certo? De que sofreram, foram abusadas, outras não foram nem assistidas, outras foram abandonadas. Como vocês, mulheres, conseguiram dar saltos de esperança. Eu acho que isso aí isso aí é uma coisa perpétua. Eu acho que isso passa de geração em geração. Nossa, padre, é isso mesmo, porque é sobre vida, né? É sobre nós, porque quando você está indo... É legal saber como que você conseguiu sair disso e chegar aqui. Exatamente. Esse é o que todo mundo quer. Que é isso que eu vou poder entregar, seja para a empresa que está me contratando, para a paróquia que eu estou... Exatamente. As pedras do caminho, né? As pedras do caminho são... Como é que eu fui coletando essas pedras e caminhei, né? Maravilha, gente. Que legal, hein? Show de bola. Gostei demais. Isso aqui é presente do padre, hein, Barba? Não mexe, não. Cultura da pressa. Eita, essa é a nossa época aqui, ó. Os efeitos do imediatismo e da cobrança por produtividade. Olha, como é que chama aquela música lá, né? Ando devagar porque já tive pressa. Foi? Doutor Jorge, nós estamos vivendo esse advento mais do que o exemplo até que a Soninha falou. Nós já era, na época que eu sou 50 a mais, mas na minha geração, já tudo tinha que ser muito rápido. Mas não se compara ao que a gente está vivendo hoje. Essa coisa imediata, que ajuda por outro lado, mas é uma cultura da pressa. Esses efeitos dela está fazendo contornos diferenciados na vida humana. Tanto para o âmbito negativo quanto positivo. Como o senhor, que é um psicanalista, como é que o senhor está enxergando essa nova caricatura humana dentro dessa cultura que a gente está passando hoje, doutor? Essa necessidade de superação ou de autossuperação, como o senhor mencionou, ela tanto tem o aspecto negativo, que é aquele aspecto que desde a infância vamos desenvolvendo nos nossos filhos ou em crianças que estão sob a nossa tutela, a necessidade da competitividade. Essa competitividade não quer dizer necessariamente que seja com outros, e sim conosco. Colocar à prova a nossa capacidade de superação. Essa superação, geralmente, quando é um desafio, exatamente, é onde na infância, muitas vezes, essas cobranças excessivas começam a despertar alguns tipos de transtornos nem sempre identificados no tempo hábil, como um exemplo, ou exemplos, a depressão, a ansiedade, o pânico. Então, muitas crianças, elas na infância demonstram nitidamente essa necessidade de provarem o que são, porque existe a cobrança. Quando chegam na adolescência, infelizmente, estou falando pelo aspecto negativo, os adolescentes, eles entram no bloqueio, eles não conseguem desenvolver a identidade, ou seja, entender a própria identidade. Eles ficam confusos no que são a personalidade. Então, eles não desenvolvem, eles são imaturos na personalidade e na identidade. Devido a essa pressão, você tem que ser, você tem que provar o que é. Pelo aspecto positivo, eu diria que isso vem trazendo disciplina. Muitas vezes é uma disciplina dura, mas é uma disciplina que no contexto familiar, social, profissional, mais tarde vai trazer um excelente resultado, porque é onde entra aquela necessidade ou de acompanhar um grupo que está desenvolvendo um determinado trabalho ou até mesmo a própria família, onde existe aquela harmonização. Então, tanto pelo lado positivo como pelo negativo, essa pressa, futuramente, ela sempre vai deixar sequelas. Porque ela vem da infância, passa para a adolescência. Bem, quando chegamos na fase adulta, estamos tão habituados às cobranças que quando elas não existem, nós nos autocobramos. Eu acho que assim, é tudo um período de transição, exatamente. mutação, que nós estamos passando de épocas em épocas. Porém,
Antigamente nós sabíamos aguardar o tempo para tudo. Vou esperar ter 18 anos para eu tirar uma carta. Vou esperar, eu lembro que até na escola tinha perguntas se é na questão afetiva, sexual, a partir de que momento eu tenho que ter meus momentos com minha namorada. Tô fugindo agora um pouco do âmbito espiritual. Porque você tem que esperar até certa idade. Eu vou esperar casar para isso. Vamos esperar o tempo. Era uma certa disciplina, né? Também não pode... A gente não está correndo esse risco hoje de tudo estar sendo muito rápido. Desde uma criança até um jovenzinho e a vida começa a perder sentido. Porque ele ainda é muito novo, ele já experimentou quase que tudo. E aí muitas vezes pode vir uma crise até de um suicídio. A pessoa fala, eu não estou vendo muita perspectiva na vida. Faz sentido. Eu estou com 30 anos de idade, eu já fiz sexo, já fiz isso, já não sei o quê, já falei, já viajei, já tive carro, já fiz isso. Porque hoje tudo é dado, tudo é rápido, não é? A gente tinha que batalhar, eu sei que são processos na vida. Eu acho que sim, se a gente estiver num período de evolução, vai ter alguns danos até chegar a um objetivo que talvez a humanidade está querendo chegar. Muitos vão pagar no meio caminho essa dificuldade da pressa. Concordo, porque essa necessidade de alcançar objetivos que depois não vão conseguir mantê-los, que é o grande problema, também traz um outro fator que devemos levar em conta, que é o desinteresse não só pela própria vida, onde vem aquela ideação suicida, também pelo desinteresse da vida das pessoas que estão em torno. Que é o pior de tudo. Que é o pior, porque tudo passa a ser banalizado. Sim. Então, eu tenho pressa para encontrar ter uma namorada, fazer sexo, eu tenho pressa para ter o meu carro. Bem, alcancei todos os meus objetivos, mas eu estou preparado para o vazio que vem logo após alcançar aparentemente tudo? Espiritualmente, não. Materialmente, talvez, porque vai simplesmente, vai suprindo necessidades onde entram as carências, mas espiritualmente as carências espirituais não se preenchem dessa maneira. Show de bola, tá vendo, gente? É assuntos assim que dá até água não é na boca, na alma. Né? De tanta vontade de a gente continuar falando. Vamos a outra informação aqui? Leucemia mieloide, é isso? Mieloide aguda. Aguda. Mieloide aguda. Reconhecer sinais cedo ajuda no diagnóstico. Normal e leucemia. Nós estamos vendo aqui, doutor, nesse desenho, a leucemia, ela já, no normal, está mostrando aqui uns desenhos com menos fatores desse azul aí no meio, né? Essas bolinhas. Essas bolinhas. E me conta um pouquinho, a leucemia o que é? Ela é chamada câncer no sangue. A leucemia é um câncer que surge na medula óssea. Medula óssea. Que é a fábrica do nosso sangue. Tá. E ela surge nos glóbulos brancos, né? Que é um tipo de célula do nosso sangue, também do nosso sistema imune, né? Na medula óssea, onde essas células também passam por um processo... Na leucemia, ela sofre uma mutação genética, uma alteração no DNA e se multiplicam de forma desordenada, ocupando a medula óssea. Então, aqui, se a gente for tentar representar nessa ilustração, né, uma medula óssea, digamos, aqui a gente teria uma medula normal, ou um sangue normal, e uma medula óssea normal, porque isso aqui também é dado como normal. Essas bolinhas, as bolinhas vermelhas são os glóbulos vermelhos, né? E essas células são os glóbulos brancos, que o senhor está apontando. Porque elas estão normais aí. Quando elas se multiplicam, elas começam a ocupar esse espaço que era ocupado pelas células normais. Então elas têm que disputar, as células normais têm que disputar esse espaço com uma célula cancerígena. E aí elas começam a cair. Então aí que vem as baixas no hemograma, né? A queda da hemoglobina, dos glóbulos vermelhos, né? A queda das plaquetas e a queda de outros glóbulos brancos que são fundamentais para combater infecções, por exemplo. Certo. É a principal função deles. Agora, essas quedas, elas também podem ser, não necessariamente por uma leucemia, ela pode ser por uma virose. Por exemplo, nós tivemos a pandemia aí com o vírus do Covid, caía muito. O pessoal que está com dengue também, não é isso? Exatamente, isso é muito bem colocado. Essas células, elas podem cair em decorrência de infecções. E de outras situações, né? Até mesmo carência de vitaminas. Olha, por exemplo, a vitamina B12, a falta de vitamina B12 pode levar a uma
diminuição da produção dessas células na medula Tem que óssea. saber dividir, separar, e aí entra a questão dos exames. Aí vem alguns exames, vem uma avaliação médica adequada para que seja devidamente investigado. Muitas vezes a gente procede a um exame, a gente faz um exame que é o mielograma, é o exame da medula óssea, a gente faz um aspirado, uma punção de medula óssea para estudar esse sangue lá na fábrica do sangue, lá da fábrica. Saber o que está acontecendo, né? Pode não ser uma leucemia, pode ser uma mielodisplasia, que é uma outra condição que vem antes da leucemia, onde já está acontecendo alguma coisa ali, pode estar acontecendo, ocorrendo E aí tem alguns tratamento. processos. Aí dá para fazer tratamento. Para cada situação dessa tem um tratamento, inclusive para uma leucemia quando ela é diagnosticada precocemente. No começo. O sucesso do tratamento oncológico depende fundamentalmente disso. Um diagnóstico precoce, adequado, assertivo, né? A gente tem alguns subtipos de leucemia. Se isso demora para chegar, se esse diagnóstico demora para chegar, a gente muitas vezes pode ter um prejuízo também no tratamento adequado. Então, é uma doença, é uma urgência hematológica, precisa ser rapidamente diagnosticada e tratada. Algumas podem ser curadas. Hoje a gente tem exames que mostram para a gente alterações genéticas específicas de alguns tipos de leucemia que podem ser usadas como alvo nas terapias. Normalmente as pessoas quando estão com, essas plaquetas baixas, vamos dizer assim, né? Vamos falar dessa maneira. Sim. O que ela sente normalmente? Às vezes ela está só com vírus, ela está com uma baixa resistência e tal. Ainda não necessariamente seja uma leucemia. Ela sente o quê? Cansaço, fadiga, muito sono. O que está acontecendo com ela? Ela perde o apetite, ela tem fraqueza. Tem alguma coisa, doutor, que normalmente, quando essas plaquetas estão baixas, normalmente o ser humano mostra? Então vamos lá, vamos falar dos sintomas, né? Os sintomas, quando essas células do sangue começam a cair, começam a apresentar essas baixas, alguns sintomas podem aparecer. Por exemplo, quando caem os glóbulos vermelhos, a gente tem anemia. Anemia pode ser um dos sinais da leucemia. Nem toda anemia é uma leucemia, mas ela pode ocorrer em decorrência de uma leucemia. Perfeito, é comum isso. Perfeito. A pessoa pode sentir muito cansaço, fadiga excessiva, fora do comum, isso ela vai notar muito caracteristicamente, o indivíduo nota uma fadiga fora do habitual. Então, manchas pelo corpo podem ser sinais de uma queda de plaquetas. As plaquetas, elas trabalham para coagulação do nosso sangue. Quando as plaquetas caem, algumas manchas roxas podem aparecer, sangramentos espontâneos também pelo corpo, que é decorrente da queda das plaquetas, e as infecções recorrentes, muitas vezes infecções que se repetem em um intervalo muito curto, pode ser um sinal também de uma queda de imunidade, de uma imunodeficiência causada pela leucemia. Né? Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, nós tivemos recentemente aqui a santificação de São Carlos Acutis. Foi um jovenzinho de 15 anos que ele chegou a entrar em óbito devido à leucemia. Fiquei sabendo. Ele viveu na nossa geração, ele é bem jovem, aliás, se ele tivesse vivo hoje, que teria 27, 26, 27 anos. Ele morreu, acho que depende muito do caso da leucemia, às vezes não tem cura, porque ele morava num país como a Itália, já desenvolvido. O que talvez, existem alguns casos que, independentemente de ser jovenzinho, estar num país legal, um tipo de leucemia pode ser tão agressivo que não tenha nem como fazer muita coisa. Perfeitamente. Existem leucemias que evoluem muito rápido, com uma velocidade de apresentação e instalação dos sintomas muito rápida, e a doença avança muito rapidamente. E mesmo com um tratamento adequado, infelizmente, muitas pessoas podem não responder. A resposta ao tratamento depende de vários fatores, como principalmente as características genéticas daquela leucemia. Qual leucemia o paciente tem? Algumas respondem muito bem ao tratamento, muitas delas, inclusive, podendo até serem curadas. A gente tem o transplante de medula óssea hoje em dia, que oferece uma chance de cura para uma parte das leucemias, mas nem todas respondem ao transplante. O transplante indicado é o transplante alogênico, o transplante pode ser aparentado ou não aparentado, onde você recebe uma medula óssea de um doador, né, na tentativa de repovoar a medula do paciente que está doente, né, após uma quimio intensiva. Então, o transplante oferece essa possibilidade de cura em alguns casos, mas hoje em dia se estuda muito características específicas dos subtipos de leucemia para que a gente consiga definir melhor qual é aquele paciente que pode responder melhor, aquele que não vai responder melhor, e novas terapias também que têm mudado muito o cenário do tratamento das leucemias. A gente está falando muito de leucemia aguda, né, padre? Mas existem outras leucemias que são as leucemias crônicas. Muitas delas nem precisam de tratamento. Eu posso até estar falando algo que choca um pouco, né? Algumas pessoas se assustam. Como é que você tem uma leucemia e não vai ser tratado?
Então, existem também as leucemias crônicas. A gente está focando mais nas agudas. Algumas leucemias, como essas leucemias crônicas, podem ser só acompanhadas sem indicação de tratamento, né? Como a leucemia linfocítica crônica, que é a leucemia mais comum no adulto, né? No Ocidente, a gente fala. Aí é fácil você fazer um acompanhamento. Às vezes não precisa nem usar uma medicação, só um tipo de alimentação. Essa muitas vezes é assintomática, não dá sintomas, na maioria dos casos ela é diagnosticada com uma alteração no hemograma de rotina. Você vai fazer um hemograma de rotina e diagnostica uma leucemia crônica, né? Interessante, muito bom, viu? Legal, hein, gente? Tá vendo? Uma aula aqui. Olha aqui outra informação, olha aqui. Brasil teme colapso e enxuga delegação para COP30. Conta um pouquinho dessa situação pra gente, Soninha. Brasil teme colapso, né? Explica um pouquinho, só para o nosso povo entender. Então, até o COP30. É isso, eu ia começar por aí, né? O que é COP? COP são conferências das Nações Unidas para a mudança do clima. Acontece todo final de ano, em algum lugar do mundo. E estamos na 30ª edição, então por isso o COP30, e vai ser aqui no Brasil, em Belém, né? São conferências muito importantes porque quem participa são os países integrantes do sistema ONU que se comprometem, por exemplo, a metas de redução de gases de efeito estufa, a financiamento climático, enfim, é ali onde a gente, como mundo, tenta se organizar para lutar contra as questões climáticas. Então é uma conferência muito importante que nasceu no Brasil, inclusive. A COP30 nasceu na Eco 92. Aqui no Rio de Janeiro. Interessante, hein? Nasceu aqui no Rio de Janeiro, pouca gente sabe. Foi ali que teve a ideia de se criar essas COPs. A primeira foi 3 anos depois em Berlim. Então, assim, o Brasil, ele tem o famoso lugar de fala, né? É devido o Brasil sediar uma COP, sediou também a Rio+20, que foi ali uma conferência importante no Rio de Janeiro. O que se discute, e a gente está há menos de 2 meses, porque vai ser agora em novembro, é a capacidade de Belém para receber mais de 50 mil pessoas, né? E o que está acontecendo, o que vem acontecendo há vários meses, é que o preço da hospedagem em Belém está absolutamente exorbitante. Eu já fui a várias COPs, Egito, Paris, já fui a várias COPs. Sempre tem um aumento, com oferta e demanda, sempre tem um aumento, mas não se compara ao que está acontecendo em Belém. Por que você associa essa dificuldade agora, nesse caso, nessa 30ª, aqui no Brasil está subindo tanto assim? Então, eu acho que tem uma questão de infraestrutura, a capacidade hoteleira de Belém para receber essa quantidade de pessoas e a capacidade instalada majorou absurdamente os preços de hospedagem. Tem casos que as pessoas estão pensando em comprar um apartamento, fica mais barato do que alugar por 15 dias. Entendi. Coisas desse nível, né? Então tem uma questão de infraestrutura. É claro, o governo está ali agora, menos de 2 meses, né? Se mobilizando muito, não só agora, a gente sabe, vem vindo, mas de forma ineficiente ou insuficiente, melhor falando, para o tamanho do desafio. Então, por exemplo, aportar navios ali, fazendo todas obras em porto para que navios possam ir, as pessoas se hospedem em navios. Enfim, há uma série de coisas. E nesse contexto, o Brasil saiu, né, essa semana, o governo pedindo para que a delegação brasileira seja diminuída, que representantes da sociedade civil também vão menos pessoas para Belém. Qual é a preocupação disso, né, padre? Vários países agora também estão mandando delegações menores e os principais representantes, muitos não estão vindo. Então, é uma COP que a gente espera que não, mas teme que a alta liderança, presidentes de empresas, setor privado também costuma ir, um evento que mobiliza muito setor privado, sociedade civil, mesmo sendo focado em discussão governamental. Então, essa questão eu acho que é mais uma decisão que o Brasil está tomando, tentando atacar essa questão da hospedagem. Então, vou reduzir a delegação, ocupar menos quartos lá para poder abrir mais para delegações estrangeiras. Os países no mundo inteiro, alguns países mais do que outros, eles demandam mais dos poluentes, precisam mais da indústria, eles têm uma agressividade maior sobre a natureza do planeta Terra. Esses aí são os alvos para estarem indo ou nem sempre eles vão? E se não vão, como é que fica isso? Porque às vezes o cara lá é o que maior está infectando o céu do mundo inteiro. Só que ele mesmo não está vindo no COP30 hoje. Como é que vocês estão trabalhando isso? Até então, como são quase 200 países no sistema ONU, a gente tem todo mundo lá, né? Tem os principais poluidores, China, Estados Unidos,
Mas, por exemplo, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. Aí eu lembro que a última vez que você veio aqui, você falou. Então, os Estados Unidos, apesar de que nesta COP ele ainda é membro integrante, pela regra ele tem que sair depois de um ano. Mas fato é, Estados Unidos não vai ser um ator importante nessa COP, e isso é preocupante, porque ele tem um papel fundamental aí em emissões de gás de efeito de estufa mundial. Então, acho que nesse caso é mais Estados Unidos pela posição agora do governo, porque está todo mundo lá. E uma grande discussão que acontece em COPs, padre, históricas, é o quanto os países desenvolvidos, que se desenvolveram poluindo, certo? Se desenvolveram poluindo. A responsabilidade que eles têm, então, em auxiliar os países em desenvolvimento a também poderem se desenvolver sem poluir, que é o que a gente chama de financiamento climático. Isso tem um termo, chama responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, todos nós temos responsabilidade sobre o estado do mundo hoje, só que elas são diferenciadas. Você poluiu, você se desenvolveu, você emitiu gás de efeito de estufa a vida inteira lá, Revolução Industrial. A gente brinca que assim, a festa, você chegou no fim da festa, né? Todo mundo já comeu doce, você chegou no fim da festa, não pode. Então, assim, mas estão todos lá, agora vamos ver como vai ser essa COP sem a presença ativa dos Estados Unidos. E você, como uma grande representante, uma mulher séria do jeito que você é, que nós conhecemos você, qual é a sua expectativa? Você acha que isso vai dar um resultado esperançoso ou vai ser mais vai dar em pizza? Olha, padre, a gente sempre sai um pouco frustrado dessas conferências. Eu acho que isso é inevitável, porque o desafio é muito grande. A gente não vai conseguir ter resoluções do tamanho que a gente precisa. Mas uma vez eu fui em uma COP, estava muito frustrada nessa COP, e um representante da delegação brasileira virou para mim e falou: Sônia, muitas vezes o não retrocesso é um grande avanço. Eu achei uma frase meio o ótimo inimigo do bom, sabe aquela frase? Mas fato é que no estado do mundo que a gente está nesse momento, geopolítico, uma série de coisas, se a gente conseguir manter alguns compromissos e avançar em outros, eu já estou feliz. Entendi. Por exemplo, o famoso 1,5 graus. Não podemos aumentar a temperatura do mundo além de 1,5 graus. Já se falou em copas passadas que tem que ir para 2,5. E isso é uma grande potencial de colapso. Então assim, o que eu espero? Eu espero que a gente possa, como mundo, sair com mais implementação. Porque a lição de casa a gente já sabe, padre. Na verdade, a gente já sabe o que precisa fazer e já tem muita coisa sendo definida. Agora, realmente, o Brasil tem um desafio importante até novembro. Essa questão de logística. A questão de logística. Maravilha, hein? Muito legal, Soninha. Que trabalho, hein? Olha aqui, ó, gente. Vamos ver aqui outra informação. Ansiedade em adolescentes. Meu pai. Influência das redes sociais e comparação constante. Só quero pegar e jogar uma bola aí, mas você vai colocar dentro daquilo, doutor Jorge. Outro dia nós estávamos falando isso numa homilia na Santa Missa, que o Nosso Senhor ele nos deixou como uma figura de comparação para nós cristãos católicos. O que ele diz? Não se compare com ninguém em nenhuma esfera da vida. Só um que nós deveríamos todos olhar para se comparar: Jesus Cristo. Ele é o modelo, né? Ele é a fonte para que o ser humano seja ser humano de verdade. O homem de verdade é Jesus. Isso na nossa fé católica, tá bom? Mas a gente vê que o mundo aqui, no mundo secular, no que a gente vive, nós nos comparamos o tempo todo. Às vezes a minha vertente como homem é olhar para o homem X, Y, Z, a mulher, tá, bebê. E o jovem que está vivendo essa ansiedade na sua adolescência e as influências que hoje a rede social o tempo todo ela mostra cores, algoritmo, o tempo todo. Eles querem, eles buscam, aí você até falou da dopamina, né, doutor? Como que a gente pode trabalhar esse papo das comparações e a ansiedade? Doutor, como é que o senhor está vendo tudo isso? Padre Marcos, infelizmente a ansiedade, ela já é um fator pré-existente. Nós já nascemos, na verdade, ansiosos. E no decorrer, digamos, do nosso desenvolvimento e com esse apoio, vamos colocar como apoio das redes sociais, então nós conseguimos externalizar aquele potencial máximo que muitas vezes nos leva a perder a consciência da nossa realidade. Então passamos a desenvolver a autorrejeição, porque o que vemos nas redes sociais
julgamos ser superior àquilo que nós somos ou que poderemos ser. Entretanto, o grande processo, ele termina ainda aprofundando mais essa situação da necessidade de se comparar, é justamente aquela família que muitas vezes trabalha em cima da cobrança excessiva. Então, vamos levar em conta, como eu vejo normalmente, pais, mães, exigindo dos filhos, vamos levar em conta uma criança com 8, 9, 10 anos, com 5, 6 atividades extra, além da escola. Então, sabemos perfeitamente bem que isso já é uma sobrecarga, muitas vezes, para satisfação dos pais, não para aquela criança. Porque ela ainda está em formação, ela não entende que a natação, o hipismo, a dança ou qualquer outra atividade possa trazer no futuro algum benefício. Ela deixou de ser criança, ela pulou uma etapa. Quando chega na adolescência, qualquer paisagem, mesmo que seja um deserto árido, sempre ele vai interpretar como melhor, mesmo ele sendo muito fértil. E realmente, existe um único ser levando para o lado espiritual. Jesus, que deveríamos, sim, ser imagem e semelhança. Entretanto, estamos esquecendo exatamente essa, não vou dizer vertente, mas vamos dizer terapêutica. Porque sabemos que a vida ela é terapêutica, a vida é pedagógica. Então, se eu na infância sofro uma pressão dos próprios pais devido à falta talvez de preparo, exigindo de mim, criança, aquilo que eles não conseguiram e muitas vezes até colocando como eu quero que meu filho tenha o que eu não consegui, que eu não tive. Bem, isso é discutível, mas existe um detalhe, a sobrecarga, ela potencializa essa, vamos até dizer, essa ansiedade pré-existente. Então, é por isso que muitas vezes jovens, 14, 15, 16 anos, eles conseguem se perder por completo. Eu estou falando na identidade. Se vamos conversar com uma criança de 15, 16 anos, eles não sabem expressar o que eles são, o que eles têm como objetivo futuro. Então, na verdade, muitas vezes até dizem a ansiedade é excesso de futuro. Eu discordo, porque como é que eu posso ter excesso de futuro se eu não estou vivendo um presente? Se eu estou vivendo dentro de uma bolha de alienação produzida por quem poderia abrir caminhos para me ensinar a viver, ser sensível e viver essa vida com mais sensibilidade. Perfeito, de cobranças também, né? Que legal, gente, olha, é um assunto muito legal, amei a sua explicação também, doutor Jorge. E gostei muito aqui do doutor Daniel. Soninha, você é maravilhosa, nosso programa terminou. Temos aí vamos ver o resultado da enquete, gente, ó. Você costuma ir ao teatro, sim ou não? Olha que o nosso povo falou, 32,4% diz que sim, mas olha lá, 67,6% das pessoas diz que não vão no teatro. É uma pena, né? Porque o teatro é algo maravilhoso. Eu acho que todas as esferas no Brasil deveriam investir para que o teatro ficasse mais acessível à população. Tem pouco acesso, né? O povo tem pouco acesso ao teatro e é uma coisa maravilhosa. Gente, olha, que pena que o nosso programa terminou, mas eu queria só fazer uma ressalva. Essa domingo agora, além do que vai ter aquele show lá, mas vamos ter também na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, aquele almoço ao meio-dia, e tá em endereço aí, ó, tá? Fica lá na rua Santa Herotildes, 483, em Osasco. Vai estar lá, Nossa Senhora dos Remédios. Ao meio-dia, um grande almoço para ajudar lá a restauração do telhado da paróquia, tá bom? Soninha, você é maravilhosa. Obrigada, seu Padre. trabalho aqui é espetacular. Obrigada. Merece, assim, um Oscar do Brasil, pelo do carinho. brasileiro. Doutor, eu amei a sua explicação, viu? a aula que o senhor deu, muito importante. Sempre tão bom estar aqui. Doutor Jorge, você explica muito bem, gostaria que o senhor voltasse no meu programa também. Com muito prazer. Tá bom? É sempre uma honra. Maravilha. Gente, final de semana abençoado, domingo todos, primeiro dia da semana, hein? Todos na igreja, católicos. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Já tive pressa Olha lá. em Vai. este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei.